O Fastmax, ele é um produto que vai no pedal do acelerador e é conhecido como chip de potência. Então a gente vai ver aqui na prática como que a gente vai instalar. Porém, o Datori não faz somente a parte de potência. Então nós temos potência, temos a parte de performance, temos a parte de segurança e temos a parte de economia também. Então eu tenho aqui, simulando aqui, pessoal, como se fosse o pedal do acelerador, certo? A gente vai fazer a instalação, vai remover a tomada original do carro. Então a tomada original do carro, a gente remove a tomada original do carro. Então nós temos aqui o Fastmax, vamos fazer a instalação do Fastmax. Produto 100% plug and play, conexão original. Vou colocar aqui novamente o pedal do acelerador. E vou fazer o plug and play aqui. Vou fazer a conexão original. Deixa eu só tentar. Então, pessoal, produto 100% muito simples de instalar, 100% plug and play. Na hora de fazer a conexão, pessoal, a gente tem que se atentar a algumas questões. O veículo, ele tem energia no pedal. Então, antes de desconectar aqui, a gente tem que desligar a ignição, remover a chave, deixar a porta do motorista aberta, se o veículo possui chave de presença, a gente tem que deixar a chave de presença distante do veículo, porque com a chave de presença, se ele perceber que a chave está próxima, ele vai deixar o pedal energizado, e aí com o pedal energizado, a gente vai ter o quê? Um erro. E muita gente se engana na hora de fazer a instalação, porque quando desconecta, se está energizado, a central de injeção eletrônica do veículo, ela percebe que foi desconectado, porque ela está querendo ver o pedal, e aí ela gera um erro. Quando termina de fazer a instalação, a pessoa pensa que o produto gerou um erro no carro, e não foi o produto, foi a instalação, foi o método de instalação. Então a gente tem que tomar um cuidado, bastante cuidado, na hora de realizar a instalação. Desliga a ignição, remove a chave, deixa a chave longe, aguarda aí entre 5 a 10 minutos, dependendo do veículo, para que essa temporização, essa energização no pedal, ela caia, ela morra, ela vá a zero, para que não gere erro no veículo. Feito isso, a gente faz essa instalação plug and play, 100% original. Feito o plug and play no pedal, o nosso produto ainda não está 100% pronto para você utilizar, porque o nosso produto ele é muito versátil. O mesmo modelo serve para diversos veículos. O fato dele servir para diversos veículos é porque o nosso produto aprende como funciona o pedal do acelerador. Finalizei a instalação, a gente vai pro aplicativo. Como funciona o pedal? Ele tem um ranger de funcionamento, né? Ele tem um excursionamento aqui, normalmente oscila de 0 a 5 volts, e ele precisa aprender isso daqui para garantir 100% o funcionamento do pedal. Quando você conectar, a primeira coisa que ele vai pedir é a senha do pareamento. Então ele vai aparecer aqui o Bluetooth para vocês fazerem a conexão. Qual é a senha? A senha padrão da Turi é 0101. Colocou a senha 0101, ele vai fazer a conexão com o Bluetooth. Conectou, ele fez o pareamento, ele vai vir para a configuração do pedal e vai perguntar se você quer configurar o pedal. O que é configurar o pedal? Justamente é realizar o aprendizado do pedal. Então a gente vai colocar aqui, ó, sim, quero realizar o aprendizado do pedal. Ele vai para a tela de Start, a gente vai dar o Start aqui, e aí a gente tem que realizar a aceleração. Acelera até o final, ele vai programar, programação realizada com sucesso, e aí ele já vai vir para a tela de funcionamento do produto. Os veículos que têm aceleração eletrônica original de fábrica, eles vêm com um delay, ele vem com atraso. O que é o atraso? O motorista está dirigindo o veículo, quando ele pisa no carro para poder acelerar, para que o carro possa arrancar, essa aceleração ela tem um delay, ela tem uma demora. E esse produto ele foi criado para poder tirar o delay. O produto ele possui 4 mapas na parte de performance. Cada degrauzinho aqui, ó, eu vou tirando o delay do acelerador. Então o carro vai ficando um pouquinho mais esperto. Quando ele chega em 9, eu tirei todo o delay do modo City, que é um modo mais para dirigir na cidade, ele tira só um pouquinho, deixa o carro mais esperto. E por que ele tem 4 mapas, pessoal? Porque nós temos diversas motorizações da nossa frota nacional. Eu tenho veículo mais potente, com mais torque, com menos torque, com mais potência, com menos potência. Eu tenho motor 1.0, eu tenho motor turbo, eu tenho motor 2.0, 2.4, 3.0, 4.1. Tenho diversos tipos de motores. E nem sempre o máximo da potência é o melhor de dirigir. Não traz uma boa dirigibilidade. Por isso que tem os 4 mapas. E também porque nós temos diversos tipos de perfis
de motorista. Eu tenho motorista que gosta de um veículo mais arrojado, mais esperto. Tenho outros motoristas, outros usuários que gostam de um veículo mais tranquilo, só um pouquinho mais esperto, é só para tirar o delay mesmo. Colocou no City, já subiu todos os níveis e quer o carro um pouquinho mais esperto, o carro um pouquinho mais veloz, a gente vai para o Tour. E aí eu começo de novo. Vou subindo todos os níveis até que eu tenha o máximo do aproveitamento do produto. Não é o suficiente ainda, eu posso vir para o Sport. E aí no Sport, pessoal, eu tenho já o carro bem mais esperto, indo já para aquela questão da esportividade mesmo. O veículo que já ajuda muito em ultrapassagem, ajuda muito em retomada. E depois nós vamos para o Fast, que é o mais potente de todos. E aí temos também de 1 a 9, podendo ajustar aqui todos os níveis de potência. Chegando do 9, pessoal, ele é bem forte. Ele tira totalmente o delay do acelerador e entrega tudo que o usuário está precisando. Mas não é só isso, pessoal. Por exemplo, quando a gente instala o produto, logo de cara a gente faz o aprendizado do pedal. Mas digamos que eu vendi o carro. Vou pegar um outro carro e vou colocar esse mesmo pedal em outro carro. Será que o sinal que está aqui, ele é o mesmo sinal do que você gravou anteriormente? Nem sempre. Então eu posso vir aqui em programação, por exemplo, e iniciar a programação do pedal nessa função de programação do pedal. Então serve também para quando eu trocar de carro. Ou, de repente, eu fiz a programação, mas fiquei com alguma dúvida, não estou com a sensação de que eu fiz corretamente, eu posso refazer esse processo de programação do pedal. No caso aqui eu vou colocar em não e vou voltar. Voltando também em configurações do pedal, nós temos também a sensibilidade do pedal. O que é a sensibilidade do pedal? Esse tirar o delay do acelerador, ele pode iniciar mais tarde, ou seja, eu estou acelerando o pedal do acelerador aqui, né? Quando eu estou acelerando, ele pode já começar a entrar, o produto pode começar a atuar um pouco mais tarde, um pouco mais no meio do acelerador para frente, ou eu posso antecipar. Eu posso já, ao encostar o pé no pedal, ele já começar a atuar. Isso porque tem usuários que gostam de utilizar o carro mais esportivo, de uma forma mais esportiva. De repente instalou, ajustou, o cliente fala, o carro tá bom, mas eu preciso de um ajustezinho ainda, tirar mais um pouquinho o delay ou ter uma melhor percepção. Dá para você vir aqui na sensibilidade do pedal e fazer essa configuração. E aí depois, pessoal, nós temos a aceleração fixa. Uma parte dos instaladores, né, que configuram processadores de áudio e precisa que o carro fique numa aceleração fixa para ele manter um carregamento lá do alternador, da bateria, ele manter uma energia constante para que ele possa regular e acertar. Então ele consegue segurar o pedal do acelerador num determinado aceleração que ele queira e ele vir aqui e ativar a aceleração. E aí, se ele acelerar novamente, ele vai desativar a aceleração fixa do acelerador. Então é mais um recurso que o nosso produto oferece para os lojistas instaladores. Não perde garantia. Vocês viram aqui, ó, que é um produto 100% plug and play. E além dele ser plug and play, ele é um produto que ele não gera nada além do que o carro já trabalha. Então o pedal do acelerador, ele trabalha de 0 a 5 volts. O meu produto é alimentado, o nosso produto é alimentado aqui, ó, diretamente no próprio pedal. É o próprio pedal que alimenta. E o pedal alimenta com quanto? Com 5 volts. Ou seja, eu não consigo trabalhar nada diferente disso. É de 0 a 5 volts. Então assim, ele não danifica o pedal do acelerador, não danifica o corpo de borboleta, o TBI do carro, ele não danifica, ele é impossível de danificar e não tem como perder a garantia do veículo. Nossos aplicativos não têm mensalidade, tá? Vocês vão utilizar e não só utilizar, pessoal. Toda atualização que tiver, porque nós estamos falando de tecnologia tanto do Android quanto do iOS, que eles estão constantemente atualizando, né? E a gente também tem que se atualizar para poder funcionar. O aplicativo é próprio da Touring. A gente tem aproximadamente 50 chicotes diferentes um do outro. Eu estou falando isso para linha leve, tá? Os veículos de passeio, as picapes, né? Essa linha leve, por exemplo, Fastmax 5.0A. Eles servem praticamente toda a linha Toyota. Fastmax 5.0B vai funcionar em Jeep, vai funcionar em Fiat, vai funcionar em GM, alguns modelos da GM, vai funcionar num monte de carro. Depende do chicote, tá, pessoal? Mas em torno de 80 a 100 carros mais ou menos cada chicote. Tudo isso que a gente falou para vocês para operar pelo aplicativo, também a gente pode operar, se vocês olharem aqui, ó, dá para operar também, ó. Ó, vou diminuir e vou subir. A gente está baixando aqui, ó, e olha lá no aplicativo, ó. Eu estou subindo e baixando aqui
e ele está subindo e baixando no aplicativo. Hoje o nosso Fastmax ele não vai com o painelzinho, por quê? Como esse produto também tem a questão da segurança, vários clientes não estavam querendo colocar ou pelo menos deixar em amostra o painel para que um possível ladrão tivesse visto que o veículo possui um pedal para bloqueio do pedal, que a gente vai falar depois. Então a gente hoje faz o quê? A gente vende separadamente. E qual é a vantagem de vender separadamente? Nós tiramos o custo do painel e vendemos ele à parte, separado, e a junção dos dois é o mesmo custo que tivesse o produto completo. Isso nós realizamos essa alteração do Fast 2 para o Fast 3. E aí o Fast 5, Fastmax, ele também segue a mesma premissa. Mas todas as funções também são acessadas pelo painelzinho, ok? Falamos do chicote, agora vamos falar também da central, né? Porque ela é universal? Ela é universal, pessoal. Hoje nós temos aí praticamente 3 versões, a 5.0, a 5.1 e a 5.2. A 5.1 e a 5.2 vão em carros muito específicos, como Volvo, como alguns da Citroën, entre outros. Mas é uma gama muito pequena de carros que tem o funcionamento do pedal um pouco diferente. Não dá para ser o mesmo hardware, né? Não dá para ser a mesma eletrônica que está ali dentro, porque o pedal funciona de uma outra forma. O produto que mais se utiliza em toda a frota nacional e para outros veículos também de fora é a 5.0. Por isso que a gente tem que fazer o aprendizado do pedal, porque a mesma central ela serve em diversos veículos. São centenas de veículos que a 5.0 vai funcionar. Então, de repente, eu vou tirar de um carro e colocar no outro e vou trocar só o chicote, a 5.0 ela vai servir. Apenas só em casos específicos que vai acabar não atingindo e não atendendo. Bom, a gente está atuando no pedal do acelerador. E quando eu atuo no pedal do acelerador, eu não sei se o carro está andando para frente ou se o carro está andando para trás, se ele está em marcha ré. Então, em marcha ré, temos a adição de um fiozinho aqui que é opcional, porque quando nós vamos realizar manobras em marcha ré, que a gente engata a marcha ré do veículo, o veículo também vai ficar potente para ir para trás. E a gente vai conectar esse fio aqui, igual vocês estão acostumados a instalar aí, sensor de marcha ré, né? Câmera de ré, é o mesmo sinal, é o sinal lá de iluminação de luz de ré. Você coloca ali, quando você engatar a marcha ré, quando o cliente engatar a marcha ré, vai desabilitar a parte que tira o delay do acelerador e você consegue manobrar o carro em marcha ré com uma maior precisão e uma maior leveza. Assim você evita também ter algum tipo de acidente com o veículo em marcha ré com total potência. Imagina que eu peguei lá um veículo 4.0 e aí eu coloco lá o Fastmax 5.0 para tirar o delay. Como é que esse carro não vai ficar para dar marcha ré também? Antes de falar sobre a parte de segurança, a gente vai rodar mais um videozinho para vocês aí, para que vocês dêem uma olhada no materialzinho que a gente preparou para vocês na parte de segurança. O Brasil é o segundo lugar, só ficando atrás dos Estados Unidos. Mas calma, não há motivo de comemoração. Estamos falando do número de furtos e roubos de veículos. Só em 2023 no Brasil foram mais de 400 mil. Por isso, a Turi desenvolveu o Fastmax. Então, se liga nesse vídeo porque queremos te explicar tudo sobre proteção veicular. Antes, um breve histórico. Todos nós já vimos em filmes e ouvimos falar da tal ligação direta. Antigamente, era bem simples de fazer. Com um pedaço de fio e um mínimo conhecimento, os carros eram furtados e os donos de carro ficavam a pé. Outro jeito muito comum era copiar a chave do automóvel. Por esse motivo, acessórios como travas elétricas, rastreadores, bloqueadores e alarmes sempre foram campeões de vendas. Conforme os anos se passaram, a eletrônica começou a ganhar espaço nos carros. Mesmo os veículos populares já começaram a ter dispositivos de proteção. Um exemplo disso é o sistema imobilizador, que é uma tecnologia eletrônica que permite ligar o veículo apenas se a chave original estiver presente. Com isso, a ligação direta deixou de ser possível, mas infelizmente os ladrões estão sempre buscando novas formas de realizar seus delitos, sempre de olho em como burlar os novos sistemas de proteção veicular. Entretanto, esse tipo de situação não ocorre somente no Brasil. Crises econômicas estão por todo o mundo, a violência tem se alastrado em diversos países, aumentando consequentemente o número de furtos e roubos de veículos em diversos lugares. O furto de carro através do módulo ECU é um exemplo de tecnologia que os ladrões trouxeram. Ele pode ser facilmente trocado ou alterado via rede CAN. Assim, eles abrem o capô, trocam a ECU e saem com o carro em 1 minuto. A audácia é tanto que chegam a rastrear os carros com uma antena.
O sinal do controle é amplificado e copiado com a chave dentro de casa, emitindo ao automóvel estacionado as mesmas ondas de transmissão dos controles de alarme ou bloqueio de carro, fazendo com que o veículo seja desbloqueado e levado pelos criminosos. Assim, os sistemas tradicionais de segurança não conseguem mais proteger os automóveis. Com o número de furtos e roubos em alta, o valor dos seguros ficam cada vez maiores, além de gerar alta demanda em estacionamentos, que ficam cada vez mais lotados e com valores elevados. Mas existe uma ótima notícia. A Turi, tradicional empresa de tecnologia automotiva, acaba de lançar o novo FastMax, que impede o furto e roubo dos veículos em qualquer uma das formas utilizadas pelos ladrões. O FastMax tem patente internacional de tecnologia e já está presente em mais de 20 países. Pode ser instalado em qualquer tipo de carro, mesmo os mais modernos sistemas como elétricos, híbridos, diesel ou injeção direta. É o único sistema de proteção que respeita as regras de garantia das montadoras de veículos, pois sua instalação é plug and play e leva poucos minutos para ser instalada. Sua proteção antifurto utiliza os smartphones como uma chave de presença automática. Assim, os ladrões, após agirem sobre o carro, não conseguirão levá-lo, pois o mesmo estará com o acelerador bloqueado. De forma adicional, pode ser instalado o cofre de segurança SafeBox, que vai garantir que os ladrões não consigam remover o FastMax do veículo. Caso seja necessário proteção contra roubos de mão armada, é vendido como opcional o controle Bluetooth Magic Key, que garantirá que o veículo roubado seja imobilizado de forma progressiva após o tempo programado pelo usuário. Além disso, nosso lançamento também possui uma entrada para comunicação com rastreadores ou alarmes. Uma vez conectado nesses dispositivos, irá realizar a imobilização do veículo através do comando desses equipamentos. O bloqueio realizado pelo nosso módulo é o único que atende às leis de segurança sobre imobilização com o veículo em movimento, como determina o CONTRAN e normas de outros países. FastMax é um produto personalizável e muito seguro e prático para os usuários, devido suas características. É o mais seguro sistema de segurança veicular disponível no mundo inteiro. Visite nosso site www.turi.com.br/fast para conhecer mais detalhes dessa incrível tecnologia que vai acabar com a alegria dos ladrões. Então ele é praticamente uma introdução do que a gente desenvolveu, das funções que nós temos, das possibilidades, mas o vídeo ele fala bem todas as funções em cada mercado que ele pode ser atuado, ou em cada função que ele pode atuar. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando de bloqueador. O que é bloqueador? Bloquear o veículo. E como que a gente vai bloquear o veículo? De que maneira que a gente vai bloquear o veículo? É isso que a gente que a gente vai explicar aqui. Então nós temos aí 4 opções para poder bloquear o veículo. Então a primeira é pelo smartphone, a segunda forma é por alarme, rastreador e também pela Magic Key. Então são 4 maneiras da gente bloquear, a gente vai explicar todas elas para vocês. Sempre se instalou o bloqueador, então seja com alarme, seja com rastreador, seja com somente o bloqueador, e ele bloqueava de uma outra forma, né? Ele bloqueava como? Ou cortava a ignição, ou cortava a bomba de combustível, e sempre da mesma forma, sempre cortando o fio. Algumas coisas passaram a acontecer, então nós tivemos aí alguns acidentes, né? Nós tivemos aí problemas de funcionamento do veículo. Então o CONTRAN, ao longo do tempo, ele foi entendendo os problemas e ele foi, né, criando regras para evitar esse tipo de acidente. E aí eu queria lembrar vocês que o nosso produto atende 100% às normas do CONTRAN. A primeira função é o seguinte: eu posso vir e bloquear pelo celular. Eu posso vir aqui, pressionar aqui a função de lock, pressiono e seguro, e aí ele vai bloquear o veículo. Então ele vai inibir o pedal e o pedal não vai mais responder. Para eu desbloquear ele, vamos lembrar, a gente já está pareado, nós já pareamos. Dá para parear quantos aparelhos celulares? Até 4 aparelhos. Então eu, por exemplo, utilizo o meu carro, eu e a minha esposa. Ela tem lá o celular dela já configurado, pareado. Então se eu ou ela for dirigir o carro, estamos com o celular próximo, ele já desbloqueia automaticamente e sem nenhum tipo de problema. Então o primeiro bloqueio eu posso fazer ele por aqui. Pressiono, ele já sabe que eu tenho a senha, aquele PIN que a gente colocou, que a gente configurou lá no começo, 0101. Ele está
cadastrado aqui, ele sabe que eu tenho acesso. Então eu posso bloquear. E para eu desbloquear, eu posso pressionar em qualquer um deles, ele vai desbloquear automaticamente. Se eu quiser alterar lá o PIN, eu posso vir em configurações, usuários e senha, venho aqui na senha e altero a senha. Então eu posso colocar qualquer tipo de senha. Tendo a senha, acesso o aplicativo e ele já vai desbloquear automaticamente porque ele está pareado e configurado com o meu Bluetooth. Seguro novamente aqui para bloquear, pedal bloqueado. Posso bater aqui no off, por exemplo, para não ativar nenhuma das funções de performance e ele vai estar bloqueado. Um outro tipo de segurança também, que não é só o bloqueio do pedal, eu posso limitar a aceleração. Modo parking, ou modo valet, ou modo manobrista, né? Então eu peguei um carro lá, vou dizer que eu peguei uma Audi, eu peguei uma Mercedes, e eu chego lá no estacionamento, eu olho que tem lá um meninão de 18 anos de idade, pô, ele não tem acesso a esse tipo de veículo, e eu tenho medo. Eu tenho receio dele pegar meu carro, ficar andando com o carro, malhando o carro. Então, para isso não acontecer, eu venho aqui, coloco no parking e aí eu limito a aceleração em 50% do acelerador. Mas eu tenho veículos que são mais potentes. Se o veículo for mais potente, e aí o que acontece? 50% só não limita ele poder fazer qualquer tipo de atrapalhada. Eu posso diminuir para 40, ou diminuir para 30, ou diminuir para 20, ou reduzir até 15%. Outras situações também que o pessoal utiliza é a questão de para autoescola. O pessoal que tem autoescola fala, não, ó, tem gente que não tem nenhuma intimidade com o carro, sabe? Tem medo do carro, então se confunde nos pedais e tudo mais. O pessoal coloca aqui, também limita, até que o pessoal vai pegando intimidade e vai aumentando aqui, liberando mais potência até que ele tenha mais interação com o veículo, domine mais o veículo. Então, das partes de segurança por smartphone, posso ativar aqui, a gente já falou de quase tudo, mas ainda tem mais, pessoal. Imagina o seguinte, eu tenho o celular, eu tenho o pareamento, ele já está pareado, ele já se reconhece o Bluetooth, e aí, ao chegar no veículo ou sair do veículo, ele já vai saber que eu estou longe do veículo e vai bloquear o pedal. De que forma? Antifurto. O que é o antifurto? Eu não vou bloquear com o celular, com o smartphone, eu não vou bloquear jamais com o veículo em movimento. Então, digamos que o ladrão roubou o carro, eu estava dirigindo o carro, mandou eu sair do carro, eu saí do carro, fiquei com o celular, me afastei, ele vai bloquear? Não, ele não vai bloquear. Por que ele não vai bloquear? Porque eu posso simplesmente descarregar a bateria. Se descarregar a bateria do celular, o que vai acontecer? Ele vai bloqueando o veículo indevidamente. Eu não posso fazer isso. Imagina que eu deixei o celular lá no canto, lá ou no bolso, estou dirigindo, descarregou o celular e o carro limita a aceleração. Não pode. A gente desenvolveu o quê? O auto-lock. Desci do carro, desliguei a chave, removi a chave e saí do carro, o pedal ele já bloqueia automaticamente. Ele só irá desbloquear quando eu ligar o contato novamente e o celular que está pareado, que já foi previamente pareado, estiver próximo. Então ele vai reconhecer o Bluetooth e ele vai desbloquear o pedal do acelerador. E se eu esquecer o celular, ou não tiver com o celular perto, ou perdi o celular, ou caiu na piscina, e eu estiver sem o pedal do acelerador, né? Se eu tiver sem o celular perto para desbloquear o pedal do acelerador. Como é que eu posso desbloquear? Nós temos aqui o sistema de resgate. Quando eu ligar o contato do carro, quando eu ligar a ignição, eu aguardo esse tempo de resgate. Vamos dizer que aqui que é 1 minuto. Então eu ligo o contato sem acelerar, não posso colocar o pé no pedal do acelerador de maneira alguma. Se eu não colocar, passou o tempo de resgate, aí ele vai liberar o pedal. Aqui está como com 1 minuto, né? Mas eu posso aumentar para 2, para 3, para 4, para 10, para 20, para 30, até 1 hora. E aí vou aguardar 1 hora para ele poder desbloquear, sem pôr o pé no pedal do acelerador. Se pisar, volta todo o tempo, você tem que ficar esperando mais 1 hora. Exatamente, se você pisar, a ampulheta lá, ele vira de novo lá, 0 cronômetro, e aí vai ter que esperar todo esse tempo de novo. Isso se eu ativar, porque eu posso desativar também. Eu tô falando, não, é o seguinte, é só com o celular. Se não tiver o celular, não vai fazer. Aí é aquela segunda opção que eu falei para vocês. Pega um outro aparelho de celular, baixa o aplicativo, né? Digita a senha que você tem, digita a senha, ele vai liberar. Depois a gente pode ir lá e apagar o usuário, a gente pode deletar o usuário. Deletou o usuário, volta tudo
ao normal. A gente estava falando de antifurto, e agora anti-assalto. O ladrão chega, Passa o carro e passa o celular. passa o celular, aí a gente entrega o celular, nossa segurança foi embora. Para isso, nós desenvolvemos o quê? O Magic Key. Chavezinha de presença, Bluetooth. Usa aí o BLE, que é o Bluetooth Low Energy, né? Que ele consome menos energia. Essa chavinha aqui, ó, que eu não ando sem mais ela de jeito maneira, tá, pessoal? Que ela vai fazer a função do celular. Mas lembrando, uma vez que eu estou operando pelo Magic Key, eu não vou operar mais pelo celular. Ele vai estar querendo olhar a chavinha. Me afastei, não estou próximo. Ele vai contar o tempo de ativação. Ela tem também uma senha dela, que a gente vai cadastrar agora. Atrás da chave do Magic Key tem um ID que você consegue cadastrar no aplicativo. Então esse ID eu vou falar para o Wesley, ele vai colocar ali no aplicativo. 45 19 82. Vamos lá, 82. Aí eu dou Enter aqui, eu cadastrei a Magic Key, eu cadastrei o controlezinho aí de presença. Agora eu vou ativar ele, né? Ativei. E agora, pessoal, o bloqueio automático não está mais pelo meu smartphone. Ele está bloqueando quando ele não vê mais a chavinha. Então, eu não cadastrei 4 celulares, eu posso cadastrar 4 Magic Keys também. Então, a gente cadastrou uma aqui. E aí é o seguinte, bloqueio por afastamento está ativado? Ou seja, vou me afastar, ele vai bloquear? Vai bloquear. Eu posso desativar ele também. E aí ele vai ficar igual o celular. Desliguei, ele bloqueia. Liguei, se estiver próximo ele desbloqueia. E aí o tempo de ativação. Esse tempo de ativação é outro tempo, tá? Não tem nada a ver do tempo de resgate. É o tempo seguinte. Por exemplo, John, para você, cara, depois que o ladrão pegar o seu carro, numa hipótese de um ladrão pegar o seu carro, quanto tempo depois que você estiver distante do carro que tem que bloquear o carro? Ao meu ver, 1 minuto, porque 1 minuto dá para ir longe. A segurança ela é meio relativa. É relativa. Vamos imaginar o caso de uma mulher que anda de salto alto, ela não vai correr do ladrão. Então o que ela vai preferir? Que o ladrão esteja mais longe. Me afastei ali entre 10, 15, 20 metros no máximo, o Bluetooth já cortou, aí ele começa a contar o tempo. Esse relógio começa a contar. Esse tempo vai caindo. Se eu programei aqui 1 minuto, é 1 minuto. Se eu programei 10 minutos, são 10 minutos. Programei esse tempo, cortou, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o pedal do acelerador. E aí eu posso fazer o quê? O bloqueio total do pedal, 100% do pedal, ou o bloqueio parcial. Ele vai deixar um pouquinho da aceleração. Eu posso aqui também, pessoal, desativar pelo aplicativo. Eu tenho a senha e eu chego pelo aplicativo e desbloqueio ele com a senha ou com a leitura biométrica, né? E aí eu posso também ter o sistema de resgate lá. Tudo é configurável. Lembrando, pessoal, não pode andar junto. Se andar junto com o chaveiro do carro, não tem sentido, perdemos todo o efeito da Magic Key. A bateria do Magic Key é para durar em torno de 2 anos. Se eu cadastrar o Magic Key, aí o mandatório é o Magic Key. A função consegue fazer também o bloqueio via painel, e só que para desbloquear é o PIN que está cadastrado. Antes, na versão 1, na versão 2, na versão 3, nós inseríamos uma senha e removíamos com a mesma senha. Agora não, a gente ativa o bloqueio e consegue vir aqui e desbloquear pelo painel, botando o PIN que está cadastrado. Se não mudou, 0101. Aconselho todo mundo mudar. Cada um tem o seu PIN. Só tem que lembrar o seguinte, pessoal. O PIN é um só pelo produto. Então, se eu cadastrar 4 celulares, todo mundo com o mesmo PIN, ok? E agora a gente vai falar sobre car alarme. E aí a gente vai simular que o carro tem um alarme. E eu quero fazer o quê? Quero me conectar ao alarme e o alarme fazer também o bloqueio do pedal. Ou seja, ativei o alarme, ele bloqueia o pedal. Desativei o alarme, ele desbloqueia o pedal. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui um alarme instalado. Eu vou ativar aqui o alarme, o autolock externo ativado. A configuração dos sinais de comando tá negativo, bloqueia, e aberto, né, o desconectado, ele desbloqueia. Eu posso desativar ou não pelo aplicativo, sendo pela biometria ou pela senha do smartphone, né, que é a senha do pareamento. Eu vou colocar não aqui, não vou mais trabalhar com a parte de biometria, e a gente vai simular o funcionamento do produto através do alarme. Então vamos imaginar que a gente tem um alarme instalado aqui, ele tem lá o fiozinho de bloqueio, que aí nesse caso aqui ele manda negativo para bloquear, e quando ele tira o negativo, ele desbloqueia o pedal. Então a gente tem um outro fiozinho aqui, pessoal,
que é para poder se comunicar com alarmes ou com bloqueadores. E aí a gente vai falar sobre o GPS Tracker, os rastreadores também. Vamos dizer que eu liguei, né? Eu estou simulando aqui que ele entrou com negativo. Ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear pelo alarme. E aí quando ele olhar o alarme, quando ele for bloqueado pelo alarme, ele só vai desbloquear via alarme. Por quê, pessoal? Porque na configuração, e eu vou voltar lá na configuração, aqui ó, eu desativei a biometria. Então se eu ativar a biometria aqui, eu posso, mesmo que tiver bloqueado pelo alarme, eu posso lá depois, quando eu acessar com o aplicativo, ele vai perder a biometria e eu consigo desbloquear, ou a senha, né? Caso contrário, se eu for lá no AutoLock, o cara alarme, tirar e falar, não, se for pelo alarme, só o alarme desativa. Então ele vai respeitar somente o alarme, ok, pessoal? O alarme original, ele tem que ter uma saída. Normalmente os alarmes originais não tem. Por que é que eu coloquei aqui o keyless da Turi? Porque justamente o que o pessoal pensa é que o carro tem todo o funcionamento de alarme, e às vezes não. O carro tem só o quê? Só a chave de ativar e desativar o alarme, mas não tem, por exemplo, o ultrassom. Então ele precisa, num alarme original, se ele não tiver uma saída, que normalmente não tem, ele não vai funcionar com o alarme original. Vai precisar de um alarme instalado, ok? Ainda assim, seguindo no AutoLock, tem a função de GPS Tracker, que funciona praticamente igual ao alarme, só que com algumas mais funções. Vou ativar aqui o GPS Tracker, ele já me libera uma série de funções. Na configuração de sinais aqui, ele está da mesma forma como estava com o alarme, negativo bloqueia, aberto ou positivo desbloqueia. Mas também eu posso vir aqui, ó, se eu bater aqui no tipo de sinal, eu posso mudar os sinais. Porque imagina que tem diversos tipos de bloqueadores, de rastreadores, e eu quero mudar o sistema de pulso. Então eu posso colocar, para bloquear um pulso negativo, bloqueia, 2 pulsos negativos, desbloqueia. Ou eu posso vir aqui na lista e encontrar, por exemplo, 2 pulsos negativos bloqueiam e 2 pulsos positivos desbloqueiam. São vários sinais que existem. Ou então, pessoal, para as empresas de rastreamento aí, nós podemos desenvolver um código. Digamos assim, a empresa X, ela tem um pulso lá, ela tem um código que ela manda alguns pulsos e aí é dela. Então a gente desenvolve para essa empresa esse código dela que só ela tem. Faz o produto OEM somente para eles, da forma como eles precisam, na questão desse pulso de bloqueio. Ele manda um código para bloqueio e manda outro código para desbloqueio, como ele preferir. Então, vamos dizer que a empresa de rastreamento rastreou o carro foi roubado, e aí ele vai mandar lá o pulso de bloqueio. Então eu tenho esse fio aqui predisposto, eu vou fazer uma simulação aqui de um rastreador no GPS Tracker para fazer o bloqueio, já está ali com o pulso negativo, eu vou efetuar o bloqueio, vou mandar o sinal para bloquear o carro, imediatamente ele bloqueia. E aí, pessoal, no caso do GPS, do rastreador, somente quando a empresa de rastreamento mandar a senha de desbloqueio através do rastreador é que ele vai desbloquear, ok? E aí uma coisa que precisa ficar muito claro, que o pessoal às vezes se perde: o Fastmax, ele é um rastreador? Ele não é um rastreador, pessoal. Ele tem um fio de comunicação com o rastreador. Então ele não vai rastrear o carro, você não vai conseguir a longa distância. Ah, eu estou aqui, meu carro está a 30 km aqui, eu vou lá e bloquear o carro. Não vai bloquear nessa distância. Para isso precisa ter um rastreador, precisa ter um GPS Tracker, ok? Uma outra questão também é o seguinte: se quiser ampliar ainda e deixar a segurança máxima do produto, eu posso adicionar a SafeBox. Então eu estou simulando aqui uma fixação em alguma parte fixa do carro. Então eu coloquei lá a SafeBox aqui na parte fixa do carro. Eu vou remover esse Fast aqui, tá? Vou fazer a instalação. Vou fazer a outra instalação aqui. Vou colocar com a SafeBox. Então vou fazer toda a instalação normal, como a gente faz. Ok. Vou fazer a conexão aqui Plug and Play, 100% Plug and Play. E aí, para o ladrão não levar, nós desenvolvemos a SafeBox. O que é a SafeBox? É um cofre de segurança, onde a gente coloca aqui tanto a central, o módulozinho, quanto o conector. Por quê? Porque o ladrão, ele não vai ter acesso a remover o produto. Então, ó, a central está aqui. Se ele remover aqui, se ele vier aqui e remover, ele vai remover, ele não vai ter acesso a outra parte do produto. Ele não vai conseguir fazer com que o produto seja removido e conectar originalmente aqui para poder funcionar. Quando você coloca o parafuso aqui, você aperta ele, dá um torque a mais, ele vai romper essa cabeça e aí ele não vai ter mais cabeça para você soltar o parafuso. Nós temos 2 tipos de SafeBox.
A Safe Box normal, que encaixa todos os modelos de produtos que a Turi tem. E nós temos aqui uma Safe Box Mini, para as versões de conector que são menores, e você não precisa ter uma Safe Box tão grande. E aí, pessoal, simulando aqui o chicote do carro, você pode vir aqui, prender ele aqui, ou seja, ou posso colocar uma dupla face, ou posso prender com algum parafuso, ele tem aqui a parte dos parafusos para poder prender, ou então eu posso colocar ele com uma abraçadeira plástica para poder fixar no chicote. Lembrando, pessoal, Safe Box também é vendida separadamente. Então, falamos da Safe Box e agora a gente vai para a economia, né? Etapa final do produto, a função final do produto. Aqui na parte de economia, o nosso produto ele vai garantir de 10 a 25% de economia de combustível, comprovado. De que forma? Às vezes o pessoal me pergunta muito, Wesley, mas como que ele vai economizar se você está falando que o produto não mexe lá no motor, não mexe na injeção? Como é que ele vai economizar? Muita gente faz o quê? Acelera muito o carro, mas vai ter que frear logo ali na frente, dá umas aceleradas, dá umas esticadas, solta. Então ele tem diversas rotinas na direção que ele pisa no acelerador e quando ele vai ver ele não precisa. Imagina que ao longo do seu trajeto, aí principalmente no trânsito, você está ali acelerando indevidamente várias vezes. Isso ao longo de um mês vai ter um gasto totalmente desnecessário. Quando você acelerar dessa forma, ele vai atenuar essa aceleração. Se você segurar, se você realmente confirmar que você quer essa aceleração, você pisou e segurou, é que ele vai liberando aos poucos e vai liberar a aceleração. Você vai sentir um carro uma direção mais suave, mas você está visando o quê? Economia. Uma relação importante para a gente falar é o seguinte: um carro a gasolina que roda 10 km por litro, no GNV ele vai rodar 12 km por litro. É uma economia, é um ganho de 20%. Só que investimento de 3 a 6 mil reais, alteração no documento, perda do porta-mala, todos os anos tendo que fazer vistoria, que tem custo também, certo? Para senão você não licencia o carro, né? Versus que você já tem 10 a 25% de economia com o Fast. Então, o lado econômico do Fast ele se torna muito mais atrativo, porque o investimento é extremamente mais baixo, livre de manutenção, ganho com a parte de performance, ganho com a parte de segurança. Só lembrando o seguinte, pessoal, quando eu ativar a função de economia de combustível, eu não consigo ativar as de performance. Uma é contrária, antagônica à outra, né? Não consigo. Ou eu quero performance, ou eu quero economia de combustível. Então, como é que a gente vai ativar essa função de economia de combustível, né? Seguro aqui por alguns segundos aqui, ele ativa o modo eco e aí eu tenho os níveis de economia. Eu posso aumentar esse nível de economia, deixar ele mais econômico ou deixar menos econômico ao gosto do cliente. E aí nós temos o Kit Fast, é uma maleta que você, lojista, tem que ter na sua loja. Por quê? Porque você vai reduzir o seu estoque. Com o Kit Fast, o que você vai ter? Você vai ter 13 chicotes, que vai fazer praticamente aí 80% a 90% da frota circulante no Brasil. Tendo a maleta, você não perde a experiência, você mostrar para o seu cliente como tudo isso daqui que a gente mostrou aqui na live, todas essas funções, elas são extremamente importantes para o seu cliente. Você já vai mostrar na prática. Lá tem o mapa com todos os chicotes, com todas as opções de chicotes. Eu ouvi dizer uma vez de um lojista, ele falou para mim que isso daqui é o grande cardápio dele. Ele chega, abre o cardápio, mostra para o cliente e fala assim, vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona. Exatamente. Se ele tem o cardápio... Se ele tem o cardápio, ele consegue. Exatamente. Lembrando, tá? UTV, Can-Am, Polaris, Stroller, essa linha toda de Power Sports, de moto, esses veículos, eles têm contato com água. Tendo contato com água, ele pode danificar. Então, para esses veículos, nós temos uma linha específica. Para essas linhas aí, eles são à prova d'água. Então, uma central blindada, ok? Olha aqui, ó. Uma central blindada, os conectores são todos blindadinhos para a prova d'água, ok? Para que não tenha contato com água. Então, jet ski, UTV, esses Can-Am, Polaris, né? A própria moto, a Harley Davidson também, ela não pode ter contato com água. E a gente tem um produto que é a prova d'água. A gente agradece o tempo que vocês disponibilizaram aí pra gente. Eu espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas. Se houverem dúvidas ainda, procure o distribuidor, procure o representante. Muito obrigado e até a próxima live.